de eu nascer. O convite que o profeta Isaías nos faz hoje, nesta solenidade da natividade de João Batista, é para que nós compreendamos, em primeiro lugar, o valor da vida que Deus nos deu, vida que é sua, presente que Ele nos deu gratuitamente, para que nós zelássemos, para que nós administrássemos esse dom que é de Deus, com solicitude, com amor e com cuidado. E quais são as características fundamentais desta vida? Como nós cantamos ao início no texto do profeta Jeremias: antes que eu nascesse, tu já me conhecias, tu já tinha escolhido o meu nome, tu já tinha profetizado sobre mim, tu já tinha sido aquele Deus amável, generoso, misericordioso e bondoso. A natividade de João Batista nos traz justamente nesta preliminar do profeta Isaías duas características importantes para a gente compreender o sentido desta solenidade. Primeiro, o profeta anuncia que antes mesmo que nós nascêssemos, Deus já havia constituído no seu coração o grande desejo de que nós tornássemos seus filhos e filhas. Portanto, não é uma predestinação divina esse nosso nascimento. A predestinação vem depois do nascimento, como nos atesta São Paulo. Mas é justamente um desejo de Deus, nos diz o Catecismo da Igreja Católica, foi o grande desejo de Deus que nós viéssemos ao mundo e que Ele primeiro viesse até nós, nos chamar, buscar dentro dos nossos corações aquelas realidades que na verdade fazem parte do seu amor e tirar dos nossos corações aquelas realidades que nos impedem de amar a Deus e aos nossos irmãos. O profeta Isaías começa justamente utilizando: antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Deus nos conhece profundamente pelo nome que nós fomos batizados. O batismo é a porta fundamental de todos os outros sacramentos. E Deus nos constitui seus filhos, nós nos tornamos partícipes da graça de Deus pela filiação através do batismo. Se nós compreendêssemos a expressão somos filhos e filhas de Deus, nos seria até bastante já para a gente viver em um mundo diferente. Mas infelizmente nós não entendemos ainda o que significa ser filho de Deus. Nós ainda estamos longe de compreender efetivamente o que significa ser filho de Deus. O profeta Isaías nos dá esta possibilidade de hoje nós sairmos daqui com esta consciência tranquila, mas sobretudo uma retidão daquilo que é a verdade que ele hoje nos apresenta. Somos filhos de Deus por um único motivo: porque Ele nos quis constituir seus filhos e nos designar para que nele encontrássemos o grande desejo, que é o próprio desejo de Deus, a vida eterna. Se entendêssemos que ser filho de Deus pelo batismo que recebemos, portanto, a validade e a expressividade do nosso batismo é o testemunho da nossa fé, é uma fé vivida, é uma fé testemunhada, uma fé que nós recebemos desde a fundação da igreja, quando o próprio Cristo institui a sua igreja, pela fé de Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós com certeza entenderíamos também o porquê muitas vezes nós vivenciamos, às vezes de maneira isolada, às vezes de maneira interna, muitas vezes de maneira até ignorante, aquilo que é o grande desejo de Deus, através de nos comunicar a verdadeira fé que Ele nos deu como dom. Encontramos justamente na segunda leitura, neste belíssimo trecho
dos Atos dos Apóstolos, que quem constituiu, quem escreveu os Atos dos Apóstolos foi o evangelista Lucas, aqui nós encontramos mais uma vez Lucas, que vai narrar atos fundamentais dos apóstolos diante daquilo que é a pregação de João Batista e, sobretudo, o anúncio, a preparação, o precursor que estava para vir e iria anunciar, trilhar os caminhos depois que o próprio Jesus iria fazer, constituir como resposta do desígnio de Deus, como resposta do reino de Deus. Começa dizendo logo São Lucas: naqueles dias Paulo disse: Deus fez surgir Davi como rei. Utiliza-se desta descendência, destas classes, mas direi melhor, das tribos de Israel, 12 tribos de Israel, para constituir a ação perfeita de Deus. O número 12 na Bíblia significa a perfeição da ação de Deus. 12 apóstolos, 12 tribos, 12 coroas, todo este número significa a perfeição da ação de Deus. Assim como o número 7 significa a infinitude da ação de Deus. Portanto, nós encontramos já aqui no texto de São Lucas essas primeiras palavras. Um retorno à tribo de Israel. Portanto, um retorno ao caminhar com o povo de Israel. Mas um caminhar com um único desígnio, um único objetivo, uma única meta. E qual era essa meta, Padre? Aqui o texto continua. Encontrei o filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Mais uma expressão importante para a gente compreender na dimensão desta festa que hoje nós celebramos. Atenção, nós muitas vezes outorgamos ações da nossa vida como verdades puras, mas nossas, não a verdade de Deus. E o que o Senhor nos pede sempre é que nós verdadeiramente sigamos e façamos a sua vontade. Padre, e como é que eu posso compreender, entender e discernir quando eu vou agir, que eu vou agir segundo a vontade de Deus? Basta que nós tenhamos duas grandes atitudes. Primeiro, humildade no coração, porque é onde nós vamos encontrar toda a estrutura fundamental da vida de Jesus Cristo. Humildade. A humildade nos leva a compreender o outro, nos leva a aceitar o outro como ele é. A humildade nos leva a viver a experiência do amor. A humildade nos leva a contemplar o mistério da Eucaristia como um mistério, o ápice da nossa fé. A humildade nos leva a vivenciar a experiência do céu. Ora, se verdadeiramente nós temos tudo isso, então João, quando começou a pregar, ele começou logo a sua pregação com palavras humildes, anunciando a vinda do Senhor e ao mesmo tempo dizendo que não era digno nem sequer de desamarrar as suas sandálias. Porque João Batista utilizou a expressão desamarrar as sandálias? Ora, era na época de Israel a ação mais supérflua que alguém, que um senhor pudesse fazer, aliás, que um servo pudesse fazer ao seu senhor. E ele se coloca nessa situação justamente para fazer compreender a todos nós que quem vinha depois dele era bem maior em todas as situações, virtudes, poder, do que João Batista. Nós muitas vezes anunciamos nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é preciso que nós anunciemos o Senhor assim como Ele pediu para ser anunciado. Não de acordo com os meus caprichos, não de acordo com as minhas ideologias, não de acordo com aquilo que me convém. E aí a própria resposta que hoje nós encontramos no Evangelho, na natividade de São João Batista. Não era a vontade de Zacarias ficar
digamos assim, mudo. Não era a vontade justamente de Zacarias sair do templo sem poder dizer nada para os outros o que tinha acontecido. Mas era a vontade de Deus pela grande dádiva que Deus lhe havia concedido. Qual foi a grande dádiva? Isabel, na sua velhice estéril, ela concebeu um filho. E aí nós encontramos já a ação de Deus na história da salvação. Por quê, Padre? A ação de Deus na história da salvação. Quando ele saiu, diz o texto bíblico, já estava repleto do Espírito Santo de Deus. Mas não só. Há no limiar da história dessa salvação o encontro dessas duas grandes mães. A mãe do Salvador e a mãe do precursor. Nesse encontro também vem manifestado já a João Batista, no ventre de Isabel, a ação do Espírito Santo de Deus. Apenas tua voz chegou, tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou no meu ventre. Essa expressão de um judeu, pular no ventre, significa maravilhas de Deus, ação plenificada de Deus. E como é importante a gente entender isso aí. Quando se diz, a criança pulou no ventre. Ao encontrar Maria, mãe do Salvador, Isabel, mãe do precursor, nem Maria, nem Isabel, nem Jesus, nem João Batista. O Espírito que constituiu aquele encontro suscitou no coração de todos eles a graça maior do Pai. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Não palavras que nasceram de uma inteligência humana, não palavras que foram suscitadas de um desejo humano, mas palavras de um coração que estava cheio do Espírito Santo. E aqui está a resposta para aquela pergunta que eu fiz inicialmente. Como discernir vontade de Deus em mim e vontade minha, ou dos homens ou do mundo em mim? Somente no Espírito Santo de Deus. É Ele quem faz discernir dentro de nós. É Ele quem nos dá a garantia de contemplar esse mistério da salvação. Foi Ele que fez nascer justamente João Batista, Jesus Cristo. Foi Ele quem interviu em toda a história da fundação da Igreja de Deus, única e exclusivamente igreja constituída por Jesus Cristo. Não tem outra. Não são palavras minhas, são palavras do próprio Cristo. E isso faz com que nós tenhamos a certeza, tenhamos uma garantia que o Senhor veio para nos dar um futuro promissor, não um futuro definitivo. João Batista trilhou os caminhos no deserto, anunciando, pregando o batismo de conversão. Jesus vem para plenificar esse batismo, dando o fogo e o Espírito Santo de Deus para justamente manifestar a eternidade dentro de nós. Como podemos muitas vezes nós, amados irmãos, como nós muitas vezes somos ingratos. É uma palavra que às vezes pesa, mas sim, somos ingratos sim às vezes. Somos ingratos por tanto beneplácito, isto é, por tanta graça que a gente recebe de Deus. E nós muitas vezes não percebemos, não sentimos esta graça, porque estamos preenchidos do nosso humano, estamos preenchidos do nosso egoísmo, das nossas vontades, do nosso mundo, do nosso eu, e aí sufocamos a ação de Deus. Quantas vezes nós pedimos ao Senhor, mesmo sabendo que Ele na verdade conhece tudo o que nós necessitamos, pedimos e não recebemos. Por quê? Nós não pedimos bem. Não.
pedimos com interesse próprio, Deus não concede. Nossa oração do pedido tem de ser: Senhor, eu quero o dom da saúde, mas que seja feita a tua vontade. Esse é o pedido de abandono, de confiança. Não daquela coisinha que eu quero e todo dia parece que eu estou lembrando o Senhor como se o Senhor tivesse esquecido. Por todo dia, quando eu lembro desse pedido, é porque justamente eu ainda não alcancei o limite, ou melhor, a minha fé como deveria ter alcançado. Eu ainda não me abandonei ao Senhor como deveria ter me abandonado. Sou ainda muito miserável na fé e preciso crescer na fé. Preciso chegar a esse ponto de dizer: Senhor, eu me abandono. Seja feita a tua vontade. Se é para que isso aconteça, acolho como tua vontade. Se não for, também acolho como tua vontade. Abandonar-se. Nós muitas vezes somos muito pidãos e cremos pouco, confiamos pouco, nos abandonamos pouco. E é isso aquilo que hoje esta festa exige de cada um de nós. A Natividade de João Batista veio justamente para trilhar um caminho, preparar esse caminho de conversão, para depois o Senhor vir e nos acolher assim como somos. Somos frágeis, somos pecadores, mas temos um Deus que nos ama profundamente. Temos um Deus que nos deu justamente a graça pelo seu Filho, os sacramentos da igreja, para que nós pudéssemos, aqui já na terra, pregustar das alegrias do céu. Peçamos a intercessão de São João Batista, para que, com um coração humilde, fazendo a vontade de Deus, seja acolhido no coração de Jesus todas as nossas súplicas, todos os nossos pedidos. Amém. Amém. Fiquemos em pé. Elevemos as nossas preces ao Senhor e após